Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde aí aos nossos queridos alunos dos primeiros anos A e B. Essa atividade, essa videoaulinha, dando continuidade ao que nós vimos na última videoaula. Nós estamos falando aí sobre Roma Antiga. Então, nós falamos sobre o primeiro período, que era a monarquia romana, e agora nós vamos tratar aí sobre a experiência republicana, isso mesmo, vamos falar sobre a República Romana. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Aqui está. Espero que vocês consigam observar. Bom, então, galerinha, nós falamos lá da fundação da cidade de Roma e sobre a primeira experiência de governo que foi a monarquia. Roma, que vai surgir às margens do rio Tibre, e por uma série de contingências importantes. Primeiro, ela era uma cidade que estava cercada por montanhas. Segundo, o rio Tibre era um rio navegável e tem conexão com o mar Mediterrâneo, com o mar Tirreno. Então, a cidade, aquela vila de passagem, ela começa a crescer e aí ela vai se tornar uma cidade importante. Agora, nós vamos falar aí sobre, então, a experiência republicana. Então, o último rei romano será Tarquínio o Soberbo, né? Então, ele era um rei etrusco, ou seja, os etruscos exerciam poder sobre a cidade romana, e aí os patrícios, que eram aqueles poderosos proprietários de terra, eles enxergarão que a monarquia ela centralizava poder nas mãos de uma única pessoa, que era nas mãos aí do monarca, do rei. Então, os patrícios, eles deram um golpe, vão tirar Tarquínio do poder, vão expulsar os etruscos lá de Roma, e aí os patrícios estabelecerão, então, a experiência da República Romana. A República, ela irá de 509, quando é expulso, é o fim lá da monarquia e tem início a República, e ela vai até 27 antes de Cristo. Então, de 509 a 27 anos antes de Cristo. Lembrando que esses números, a contagem do tempo é de fato decrescente, né? Começa do maior para o menor, e aí quando é o ano 1 que marca o nascimento de Jesus Cristo, então nós temos a contagem do tempo crescente. Mas seguindo aqui, vamos lá, pessoal. Para a gente rememorizar o que nós vimos lá na última aula, lembrando que essa estrutura social que o professor destacou aqui, que nós comentamos na aula passada, ela se mantém. E ela se manterá até o fim do Império Romano. Então, nós temos aqui uma sociedade estamental. O que isso significa? Se você nascesse patrício, você morreria patrício. Ou seja, se você nascesse rico, dentro de uma família abastada, proprietária de terra, você morreria rico. Se você nascesse pobre, você morreria pobre. Né? Então, essa era a estrutura social, a lógica da organização social romana. Então, lembrando, né, nós temos a elite formada pelos patrícios, certo? Depois, nós temos aqui os plebeus, que nada possuíam, que não possuíam direitos políticos, e que sustentavam, de fato, através do pagamento de impostos, a República Romana. Então, os plebeus,
eles são hoje nós, eu e você, trabalhadores, que pagam impostos. Nós temos aí os clientes, que era uma classe que dependia dos patrícios, eles também não eram proprietários de terra, mas eles tinham uma vida relativamente confortável, porque eles eram dependentes aí dos patrícios. E, por último, os escravos, prisioneiros de guerra, descendentes, né, filhos de escravos, enfim. Então, essa é a estrutura social aí da República. A República, ela tem início em 509 a.C., quando acaba a monarquia, quando os patrícios derrubam o rei, o último rei romano, que foi lá o Tarquínio, conhecido pelos patrícios como o Soberbo. Então, tem-se início, em 509 a.C., o início aí da República. Pessoal, é importante destacar que a República, ela será um momento da história de Roma em que haverá uma expansão geográfica gigantesca, né? Então, é esse o momento que Roma vai se expandir para a Ásia, se expandirá para a África, se expandirá por toda a Europa, né? Na Mesopotâmia, enfim, é dentro deste período de 509 a.C. a 27 anos antes de Cristo, que Roma se tornará uma gigante. Na medida que as batalhas, as guerras, elas eram travadas, elas eram realizadas, Roma conquistava povos, regiões, e convertia esses povos em escravos, certo? Além dessa questão da escravidão realizada em meio às guerras de conquista, existia a escravidão para os plebeus, que quando não conseguiam pagar os seus impostos, eles eram convertidos em escravos. Então, nós estamos falando aqui de um momento bastante conturbado da história de Roma. Por quê? Nós temos um empobrecimento gigantesco da maior parcela da população, que era formada por plebeus, né? Também por escravos, e existirão várias revoltas. Então, haverá um conflito muito grande entre patrícios e plebeus. Plebeus compunham a maior parcela da população e eram eles que garantiam todo o luxo, toda a riqueza, ostentação dos patrícios. Olha, nada mudou, né? Parece que a história se repete. E aí nós teremos diversas revoltas da plebe contra os patrícios. Uma delas, e essa foi a primeira greve que se tem notícia na história do homem, foi a revolta do Monte Sagrado. Opa, voltando aqui. O que foi essa revolta do Monte Sagrado? Em 494 a.C., percebam que bem no começo, no início da República, né? A República tem início em 509, a revolta do Monte Sagrado se dá em 494. O que foi essa revolta do Monte Sagrado? Todos os plebeus, a grande maioria, cruzou os braços e saiu da cidade de Roma. Eles se refugiaram no monte chamado Monte Sagrado, uma montanha. E lá eles decidiram que, se acaso os patrícios não voltassem, não observassem a pobreza, a miséria, não garantissem direitos a eles não voltariam mais para Roma. E aí os patrícios, pessoal, eles entenderam que, de fato, eles precisavam dos plebeus, precisavam dos trabalhadores, porque quem ia arar a terra, quem produziria ferramentas, quem pegaria em armas para defender a cidade,
Os plebeus, os pobres, o povo. E aí nós teremos mudanças feitas pelos patrícios para conter a revolta dos plebeus. Olhem só como protestar não é coisa de comunista, não. Protestar é um direito e garante transformações, mudanças. Então, quais foram as mudanças aí criadas pelos patrícios? Primeiro, criação de tribunos da plebe. O que é isso? Tribunos da plebe. Dentro do Senado, os plebeus teriam, então, direito a 2 cadeiras. Ou seja, os plebeus poderiam votar em pessoas da sua classe social. Então, os plebeus tinham direito a 2 cadeiras aí para serem senadores. O fim da escravidão por dívidas, então aquele plebeu que não conseguia pagar os seus impostos, ele não seria mais convertido em escravo. Ele deveria pagar, mas ele deixaria de ser escravo. Então essa foi uma conquista aí dos plebeus. Outra coisa, terras que foram tomadas pelo Estado, tomadas por credores patrícios que haviam emprestado dinheiro aos plebeus, foram devolvidas. E, por fim, uma coisa muito importante, as leis passaram a serem publicadas. O que isso significa? Ninguém sabia quais eram as leis. Quem sabia era somente os patrícios. E aí os plebeus, eles conquistaram esse direito de que toda lei deveria ser escrita e fixada em lugares em que eles poderiam ler, eles poderiam tomar conhecimento, em que eles poderiam cobrar. Olha, é lei, certo? Tudo bem, galera? Até aqui? Olhem só, a nossa república, a experiência republicana moderna, a experiência republicana brasileira, ela está baseada numa experiência lá de 509 antes de Cristo. Por quê? Olha só como é parecido. Os patrícios que vão organizar essa república, eles vão entender o seguinte, que uma forma de combater a ditadura, de combater o poder absoluto nas mãos de uma única pessoa, era dividir esse poder em vários outros poderes. Então, como que se dava a organização aqui política? Primeiro, a República ela era dividida em vários setores, vários departamentos. Então, por exemplo, hoje nós temos o presidente da República e quem assessora o presidente da República são os ministros, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro do Turismo, ministro da Agricultura, enfim, ministro da Segurança. Então, quem criou essa lógica foram os romanos. Olhem só, então eu vou apresentar para vocês esses departamentos, são os principais. Então, cônsules. Quem seriam os cônsules, galera? Seriam 2, uma espécie de presidente dessa república. Um era responsável por comandar o exército, certo? Ele tinha essa função. O presidente que saía ia liderar o exército. Um outro cônsule era responsável pelo Senado, era responsável pela administração da cidade. Então, nós temos aqui 2 cônsules / 2 presidentes. Depois, nós tínhamos aqui as magistraturas, né? Ou seja, os ministros. Então, nós temos aqui os pretores. Quem que eram os pretores? Aqueles que faziam a justiça. Eles eram responsáveis pelos julgamentos. Abaixo dos pretores, nós temos o Edes. Quem que era aí os Edes? Os Edes, eles eram responsáveis pela estrutura da cidade. Ou seja, obras, melhorias, controle, por exemplo, do uso da água,
do uso do solo, enfim, o Edis, essa magistratura tinha a função de garantir uma boa estrutura da cidade aí de Roma. Questores, quem eram os questores? Eram os caras que administravam a grana, que administravam as finanças da cidade de Roma. Então, eles eram responsáveis pela cobrança dos impostos e para a aplicação dos impostos. Então, por exemplo, havia a decisão de invadir uma região lá na Ásia. Então, os questores eram acionados para que liberassem recursos para o treinamento das tropas, a compra de armas, alimentos, suprimentos, etc. Então, essa era a função aí dos questores. Os censores tinham a função de contar, de saber quantas pessoas existiam em Roma, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, porque dessa forma, contando a população, era fácil controle sobre a arrecadação dos impostos. E por fim, gente, tem aqui uma magistratura que ela era assumida em momentos de crise, que é a magistratura chamada ditador. Então, o ditador aqui na República Romana, ele tinha a missão de governar por 6 meses para resolver os problemas que eram emergenciais. Então, isso significa que, muito parecido com a nossa experiência republicana, melhor dizendo, a nossa experiência republicana, ela é toda inspirada na experiência republicana lá de Roma. Galera, lembram-se que no início aqui da aula, o professor comentou que é esse período, né, o período aí da República, de 409 a.C. até 27 anos antes de Cristo, que haverá a maior expansão territorial de Roma. Então, o objetivo da República era, de fato, controlar o comércio lá no mar Mediterrâneo. E aí, existia uma outra região, uma outra cidade que era muito poderosa e que ficava lá no norte da África, que era a cidade chamada Cartago. Então, essa cidade, Cartago, ela dominava o mar Mediterrâneo. E Roma entendia que o domínio de Cartago sobre o mar Mediterrâneo era um empecilho para a sua expansão. E aí nós teremos as guerras chamadas guerras púnicas, que eram essas guerras que foram travadas entre Roma contra os cartagineses, Cartago. Essas guerras, galera, serão travadas no final do século III e do século II a.C., início do século II a.C. Isso significou o quê? Quando Roma vence os cartagineses, então eles não possuem mais nenhuma grande resistência. É aqui que tem início a grande ascensão de Roma. Quais são os efeitos dessas conquistas, galera? Aumento no número de escravizados, porque quanto mais territórios conquistados, maior era o domínio sobre povos. Então, você tem aqui uma quantidade enorme de escravizados sob o domínio aqui dos romanos. Haverá um enriquecimento e uma concentração de riqueza e de poder nas mãos de poucas pessoas, né? Então, os patrícios, eles se tornarão cada vez mais poderosos, cada vez mais ricos, cada vez mais fortes, e nós teremos um enorme êxodo rural. O que isso significa? As pessoas, principalmente os plebeus, eles estão abandonando as suas propriedades, as suas produções no interior, e estão indo para a cidade de Roma para encontrar trabalho. Então, nós teremos, gente,
uma crise absurda. Por quê? Nós temos patrícios sem empregos, passando fome, um contingente de escravizados gigantesco, uma meia dúzia de famílias, os patrícios, que dominavam toda a riqueza. Então, há uma crise absurda. E, na verdade, a República, ela vai se converter no poder centralizado no Senado, onde os patrícios tinham assento, tinham poder, né? Então, haverá uma profunda crise da República, né? Então, essa crise, ela vai se dar graças a esses conflitos internos, na medida que essa crise, ela vai corroendo aí as bases da República, ao mesmo tempo, nós temos aí as grandes conquistas militares. Isso significa que os generais lá dos exércitos romanos, eles cada vez mais se fortalecerão, cada vez mais eles terão poder, né? Então, isso não foi bom para a República. Por quê? Esses líderes militares, eles vão começar a disputar poder contra a República, contra lá os magistrados, né? Contra os cônsules, contra o próprio Senado. E aí nós teremos aqui um dos generais mais famosos, que é Júlio César, né? O Júlio César, que é esse bonitão aqui, ele vai se destacar pelas grandes conquistas territoriais, ele vai peitar o Senado, né? Ele vai se fixar numa região que hoje é a França, e vai dizer que aquela região era dele. Então, isso vai desagradar o Senado, e aí surgirá uma rivalidade entre Júlio César, os seus comandados, e o Senado. Teremos aqui uma guerra civil, e aí nós teremos a queda da República e o surgimento do Império. Então, o Império surge em 27 anos antes de Cristo. E aí, na próxima aula, nós vamos conversar, então, sobre a experiência aí do Império. Certo? Pessoal, se houver qualquer dúvida, o professor está à disposição. Eu desejo que todos vocês, sem exceções, estejam aí desfrutando de muita saúde, muita disposição. Tudo isso vai passar, gente. Vou parar aqui a apresentação. Eu desejo que vocês façam aí essa atividadezinha com tranquilidade. Compartilhem aí com os colegas de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, reclamação, alguma ideia, por favor, não se acanhe. Passe para o professor, pode ser por e-mail. Se vocês quiserem, eu passo o WhatsApp aí para vocês, para a gente conversar, certo? Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Obrigado, gente.